Olá, estudantes! Espero que todos estejam bem. O tema do vídeo dessa semana é áreas de figuras planas. Como se trata de uma revisão para o Enem, vou resolver 3 questões de provas anteriores. Sugiro que acompanhem as resoluções e depois resolvam os exercícios da lista sobre o tema, que estará disponível no cispvs.ccierge.edu.br. Vamos lá? A primeira questão é a questão 151 do Enem 2019. Ela diz assim: uma administração municipal encomendou a pintura de 10 placas de sinalização para colocar em seu pátio de estacionamento. O profissional contratado para o serviço inicial pintará o fundo de 10 placas e cobrará um valor de acordo com a área total dessas placas. O formato de cada placa é um círculo de diâmetro d igual a 40 cm, que tangencia os lados de um retângulo, sendo que o comprimento total da placa é h igual a 60 cm, conforme ilustrado na figura. Aí o problema diz para usar uma aproximação para π como sendo 3,14. E pergunta: qual é a soma das medidas das áreas em centímetros quadrados das 10 placas? Para resolver essa questão, vamos precisar determinar a área de uma placa e depois multiplicar por 10 para obter o resultado desejado. Através da figura, vamos determinar as medidas das figuras planas que a compõem. Para isso, eu vou começar traçando o diâmetro do círculo. A gente sabe que a medida dele é igual a 40 centímetros. Logo, a medida do raio desse círculo vai ser 20 centímetros, pois a gente sabe que a medida do raio é igual a metade da medida do diâmetro. Podemos perceber ao traçar o diâmetro que a figura ficou dividida em um semicírculo e um retângulo. Já sabemos as medidas do semicírculo, agora a gente precisa encontrar a medida de um outro lado desse retângulo, para que a gente possa calcular sua área. Sabemos que o comprimento total dessa placa é igual a 60 centímetros. Então, fazendo uma subtração entre o comprimento total e a medida do raio, obtemos a medida do outro lado desse retângulo. Então, 60 centímetros menos 20 centímetros é igual a 40 centímetros. Então, nós temos um quadrado de lado igual a 40 centímetros. Aí, nesse esquema, a gente consegue ver o quadrado de lado igual a 40 centímetros e o semicírculo de raio igual a 20. A área da placa é igual à soma da área desse quadrado com o semicírculo. O quadrado a gente sabe que tem lado 40 centímetros e o semicírculo tem raio igual a 20 centímetros. Então, a área dessa placa vai ser igual a L ao quadrado mais πr ao quadrado sobre 2. Está dividido por 2 porque a gente está querendo encontrar a área do semicírculo. Então, a fórmula é a área do círculo dividido por 2. Aí, substituindo essas medidas e efetuando os cálculos, a gente encontra que a área da placa é igual a 2.228 centímetros ao quadrado. E multiplicando esse valor por 10, a gente obtém que a soma das medidas da placa, das 10 placas, é igual a 22.280 centímetros quadrados. Então, a resposta correta dessa questão é a letra B. A próxima questão é a questão 179 do Enem 2018, e ela diz assim: a figura mostra uma praça circular que contém um chafariz em seu centro e em seu entorno um passeio. Os círculos que definem a praça e o chafariz são concêntricos. O passeio terá o seu piso revestido com ladrilhos. Sem condições de calcular os raios,
pois o chafariz estava cheio, um engenheiro fez a seguinte medição: esticou uma trena tangente ao chafariz, medindo a distância entre dois pontos A e B, conforme a figura. Com isso, obteve a medida do segmento de reta AB, igual a 16 metros. Dispondo apenas dessa medida, o engenheiro calculou corretamente a medida da área do passeio em metros quadrados. A medida encontrada pelo engenheiro foi: é preciso se atentar ao fato de que a praça é formada por dois círculos concêntricos, ou seja, esses dois círculos possuem o mesmo centro. Vamos chamar de Rzinho, R minúsculo, o raio do círculo menor, que é o chafariz. E vamos chamar de Rzão o raio do círculo maior. A gente pode observar que o formato do passeio é de uma coroa circular, pois se trata de uma região limitada por dois círculos concêntricos, como a gente pode ver nas imagens. Para determinarmos a medida encontrada pelo engenheiro, a gente vai ter que calcular a área da coroa circular. Para calcular a área da coroa circular, a gente faz uma subtração entre a área do círculo maior e a área do círculo menor. Aí, aqui a gente consegue ver que o π a gente consegue pôr em evidência, porque ele aparece em ambos os termos, e o π é uma constante. E se a gente observar nas alternativas, todos os valores estão acompanhados com o π. Então, a gente não precisa se preocupar em substituir ele por algum valor, até porque o enunciado também não falou de nenhuma aproximação para o π. Então, para a gente determinar a área do passeio, a gente precisa descobrir quanto que é essa diferença entre os quadrados dos raios. Então, vamos determinar essa diferença. Utilizando a figura que foi apresentada no enunciado, podemos observar que o segmento que o engenheiro mediu é tangente ao círculo menor. E se a gente traçar o raio do círculo menor, que a gente chamou de Rzinho, a gente vai conseguir perceber duas coisas. Uma é que esse segmento AB vai ser dividido em duas partes iguais. Então, um lado vai medir 8 metros e o outro lado também vai medir 8 metros. Além disso, como esse segmento AB ele é tangente a esse círculo menor, esse raio forma 90 graus com esse segmento AB, ou seja, esse segmento aqui, que é o raio, é perpendicular ao segmento AB. E se eu traçar o raio do círculo maior, eu vou obter um triângulo retângulo, em que a hipotenusa vai ser o Rzão e os catetos vão ser Rzinho e 8 metros. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, eu vou conseguir fazer aparecer essa diferença dos quadrados dos raios. Então, eu vou ter que Rzão ao quadrado é igual a Rzinho ao quadrado mais 8 ao quadrado. Passando o Rzinho para o outro lado, eu vou ter que Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado é igual a 64. Aí, substituindo esse valor, eu consigo determinar a área do passeio, que vai ser 64π metros quadrados. Logo, a resposta correta para essa questão é a alternativa D. Aí vamos para a terceira questão, que é a questão 166 do Enem 2016. Ela diz assim: um senhor, pai de 2 filhos, deseja comprar 2 terrenos com áreas de mesma medida, um para cada filho. Um dos terrenos visitados já está demarcado e, embora não tenha um formato convencional, como se observa na figura B, agradou o filho mais velho e por isso foi comprado. O filho mais novo possui um projeto arquitetônico de uma casa que quer construir, mas para isso precisa de um terreno na forma retangular, como mostrado na figura A, cujo comprimento seja 7 metros maior do que a largura.
Para satisfazer o filho mais novo, esse senhor precisa encontrar um terreno retangular cujas medidas em metro da largura e do comprimento sejam iguais, respectivamente, a... Então, para resolver essa questão, precisamos primeiro determinar a área da figura B, que por sua vez é igual à área da figura A. Então, determinamos a medida do comprimento e da largura que é pedida na questão. Então, vamos começar pela área do terreno da figura B. Como foi falado, ele não tem um formato convencional. Então, a gente vai precisar dividir em duas figuras planas que a gente saiba calcular a área. No caso, a gente consegue dividir em dois triângulos. E aí, a soma das áreas desses triângulos vai ser igual à área do terreno da figura B. E aí, um desses triângulos, que eu chamei de B1, tem 15 metros de altura e 15 metros de base. E aí, calculando a sua área, a gente sabe que a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, a área de B1 vai ser 15 vezes 15 dividido por 2. Então, ela vai ser 225 meios. Por enquanto, eu vou deixar na forma de fração, que vai facilitar os nossos cálculos mais para frente. O outro triângulo é o triângulo B2, que tem 3 metros de altura e 21 metros de base. E aí, calculando a área de B2, né, fazendo a medida da altura vezes a medida da base dividido por 2, a gente encontra que essa área é igual a 63 meios. Então, a área do terreno da figura B vai ser a soma dessas áreas que a gente acabou de determinar. Então, eu vou ter 225 meios mais 63 meios, que vai resultar em 288 meios, que é igual a 144. Eu dividi o 288 por 2, encontrei esse valor. Por isso que foi melhor ter deixado na forma de fração. O terreno da figura A é um retângulo. Então, a sua área é calculada multiplicando a medida da largura pelo comprimento. Então, a gente encontra que a área do terreno da figura A é x² mais 7x. Nós sabemos que a área do terreno da figura A é igual à área do terreno da figura B. Então, temos que x² mais 7x é igual a 144 metros quadrados. Para a gente determinar o valor de x, vamos precisar resolver essa equação do segundo grau. Nessa equação, a gente consegue identificar que o valor do A é igual a 1, o valor do B é igual a 7 e do C é igual a menos 144. Então, substituindo na fórmula do delta, que é B² menos 4AC, a gente encontra que o delta é igual a 625. Pela fórmula de Bhaskara, a gente tem que x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. E aí, substituindo os valores, a gente consegue encontrar dois valores para x. Um valor positivo, que é o 9, e um valor negativo, que é o menos 16. Só que nesse caso, o x está representando uma medida e não temos medidas negativas. Então, x igual a menos 16 não interessa para a gente. Logo, o valor de x é 9, ou seja, a medida da largura é 9. A gente consegue encontrar que o comprimento é igual a 16. A resposta correta dessa questão é a alternativa B. Com isso, chegamos ao fim desse vídeo. Bons estudos a todos!